Você acredita que um olhar pode mudar tudo? Que um amor, mesmo atravessando acidentes, doenças e a perda de memórias, ainda pode sobreviver e florescer? Imagine olhar para quem você ama e ver, nos olhos de uma criança, o reflexo do homem por quem sua vida inteira foi construída. Essa não é apenas uma história sobre obstáculos, é sobre esperança, resiliência e um tipo de amor que nunca esquece. Prepare-se para conhecer uma trajetória real e emocionante. O relato de uma mulher que, diante da maior provação, escolheu não desistir. Aqui, cada lágrima virou força, cada rotina virou prova de carinho e cada pequeno gesto fez renascer uma nova história. Fique comigo até o final deste vídeo e descubra que, mesmo quando a vida apaga lembranças, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta. O outono em Petrópolis sempre cobria a cidade com um tapete de folhas douradas e um vento úmido, quase melancólico. O aroma misto de eucalipto e terra molhada invadia minha casa, uma construção pequena e antiga em meio às ladeiras, com janelas de madeira e cortinas bordadas à mão. O relógio marcava 9 da manhã quando vesti meu vestido branco rendado, aquele que minha mãe ajudou a costurar com tanto carinho. Ela mesma ajeitou as mangas bufantes, ajeitando também uma mecha do meu cabelo castanho, longo e brilhante, como quem tenta arrumar não só a filha, mas também o destino. Meus olhos azuis refletiam a luz suave do sol filtrada pelas árvores do jardim. Minhas mãos suavam frio, mas meu coração vibrava feito tamborim em desfile. O cheiro de café recém-passado misturava-se à lavanda do meu perfume. Ouvi de longe o burburinho infantil dos sobrinhos correndo entre os canteiros de lírios e pétalas caídas. Por um instante, fechei os olhos e senti. Eu era uma mulher apaixonada, prestes a começar o dia que, em sonhos, demorou tanto para chegar. O altar da igreja estava enfeitado com lírios brancos e eucalipto fresco, tudo tão simples e impecável quanto nossa alegria. Meu noivo me aguardava, cabelos claros arrumados às pressas, olhos castanhos claros marejados, lábios carnudos curvados num sorriso quase tímido. Vestia terno azul escuro emprestado e uma gravata de seda que combinava com o azul do céu. Nosso lar nasceu daquele instante, na casa modesta do bairro, com móveis antigos, paredes descascadas e armários repletos de tachos de alumínio. No jardim, plantamos os primeiros sonhos juntos, roseiras, um limoeiro torto e um banco de madeira onde dividimos confidências e juras sussurradas durante as madrugadas frias. Tão rápido a vida ganhou um ritmo gostoso. Tardes de música baixinha no rádio, risadas soltas, vizinhas entrando sem bater, cheiro de bolo na cozinha e os filhos crescendo feito erva daninha, ocupando cada canto de afeto e alegria. Eu me sentia completa, usando minha saia floral de algodão, blusas leves presas à cintura por avental velho, cabelos sempre soltos dançando no vento. À mesa, as mãos dele buscavam as minhas por baixo do pano simples, calor trocado em silêncio, prova maior do amor que parecia inabalável. Mas naquele cenário de promessa e aconchego, o destino, ardiloso, já desenhava a primeira ruptura. Como seria possível prever que, na soma de tantas pequenas felicidades, haveria espaço para uma tragédia capaz de virar tudo do avesso? Naquele instante, olhando para quem eu escolhi para dividir a vida, senti um frio inexplicável, como se o outono dissesse ao meu ouvido: aproveite esse momento, menina, porque mesmo o sonho mais bonito pode mudar em um segundo. Lembro, como se estivesse agora, daquele final de tarde dourado no início do nosso casamento. Era maio, e Petrópolis respirava um frio gostoso, enquanto a luz do sol se espreguiçava atrás das montanhas. Eu estava na cozinha, usando minha blusa de tricô mostarda, já um pouco poída nos cotovelos, e a velha saia marrom florida. Na panela, fervia o feijão preferido dele. O rádio tocava baixinho carinhoso, de Pixinguinha, embalando o vai e vem dos filhos pequenos nos corredores de taco de madeira. Ele apareceu na porta, cabelo claro ainda úmido do banho, camiseta branca colada ao peito largo,
Sorriso bobo de quem sabe que vai ganhar sobremesa especial. Nossos olhares se encontraram, e por um segundo percebi de novo o brilho adolescente daquele homem. Lábios carnudos levemente sorrindo, olhos castanhos claros, cheios de histórias. O tipo de olhar que aquece até a alma da gente. O relógio marcou 6 e pouco quando a confusão começou. 2 crianças chorando por causa de rabiscos na parede, o cachorro escapando pelo portão e eu distraída limpando farinha da bancada. Foi nesse ritmo de casa viva que, ao girar rápido para limpar o chão, esbarrei em uma panela de ferro deixada no canto. Ela caiu escandalosamente, rolando em direção à porta da cozinha. Meu marido, no impulso de salvar o cachorro de um tropeço, escorregou na poça de água que eu não tinha visto. Um grito abafado. O corpo dele tombou, e num segundo que pareceu uma eternidade, a cabeça encontrou a quina da mesa de granito. O barulho seco, agudo, foi seguido de um silêncio quase irreverente. Até o cachorro parou, 20 quilos de susto com o mundo fora do lugar. Por um segundo, pensei que era só um susto. Corri até ele. Vi o sangue escorrendo rente à sobrancelha, uma linha vermelha abrindo caminho pela pele clara, manchando a camisa branca. Os olhos dele, que sempre foram porto seguro, ficaram estranhos, quase vagos. Ele tentou balbuciar meu nome, mas a voz saiu engasgada, como se tivesse ficado presa no caminho entre o coração e a boca. Os filhos choravam, abraçados ao meu avental. O cheiro do feijão se espalhava, misturando-se à angústia. Peguei o telefone com mãos trêmulas, pedi ajuda para o vizinho. O hospital ficava a 7 ruas dali, um prédio modesto, paredes de azulejo antigo. No caminho, rezei baixinho, encostando a cabeça na janela do carro, pedindo a Deus que aquilo não fosse o prenúncio do que minha intuição já sabia. Durante o exame, os médicos disseram que tinha sido só um corte fundo, costuraram a pele e recomendaram repouso. Mas ali, naquela iluminação fria de corredor, alguma coisa já tinha mudado. No fundo do peito, uma voz sussurrava que, a partir daquele instante, a vida seria medida em antes e depois daquele acidente, mesmo que ninguém ali pudesse suspeitar o quanto. O tempo passou, mas a marca do acidente permaneceu. Vieram dias em que o cheiro do hospital parecia ter impregnado nossos casacos e a pomada fria para a cicatriz nunca saía da penteadeira. O inverno chegou de surpresa em Petrópolis, trazendo aquela neblina densa que abraça telhados e esconde sonhos. Eu acordava cedo, calçando as pantufas de lã roxa, vestindo camisolas longas para suportar o frio, enquanto preparava mingau para as crianças e cuidava de meu marido como quem aprende outra maternidade. No início, a rotina voltou quase ao normal. Ele ia para o trabalho de jaqueta cinza, ainda com um leve corte sobre a sobrancelha esquerda. Mas percebi, antes de qualquer diagnóstico, que pequenos esquecimentos teimavam em atravessar nossos dias. Certa manhã, ele se embananou com os nomes dos filhos, trocou os horários do café e da janta, errou o caminho para casa numa rua por onde passava quase todos os dias. No começo, justificávamos tudo com cansaço. Mas também notei mudanças que ninguém conseguia explicar. Um cansaço irremediável no soco dos olhos castanhos claros, palpites imprecisos, momentos de raiva sem motivo. Entre uma consulta e outra com clínicos e neurologistas da cidade, eu tentava manter a esperança, agarrada às beiradas do avental florido, como quem segura firme a vida. As noites eram ainda mais difíceis. Eu, deitada ao lado dele, ouvindo o som do vento batendo na janela, sentia o calor de seu corpo afastado do meu. Às vezes acordava no escuro e o via sentado na beira da cama, olhando o nada, os cabelos claros bagunçados como uma criança perdida em um sonho ruim. Certa madrugada, ele me chamou de mãe, com voz confusa. Meu coração quase parou, mas fingi não escutar. Até as crianças começaram a perceber a diferença. O filho caçula perguntava por que o pai não ria mais das suas piadas, enquanto a menina mais velha desenhava o rosto dele sempre com uma nuvem sobre os olhos. A doença era uma sombra que começou a atravessar nossa parede de tijolos, apagando lentamente o homem que eu amava. O consultório do neurologista era frio,
cheio de cartazes ilustrando cérebros e vasos coloridos. O diagnóstico, quando veio, incendiou tudo o que restava de chão. Um tumor silencioso que crescia lentamente, comprometendo áreas da memória e do humor. O médico, de voz baixa, confirmou o medo que eu trazia escondido desde o acidente. O câncer estava ali, enraizado, pedindo pressa, intervenção, esperança cega. Me vi voltando para casa com exames nas mãos, receitas amassadas, o vento frio cortando o rosto lavado de lágrimas que só chorei quando ninguém pôde ver. Vesti uma blusa de lã da cor mostarda, a mesma do dia do acidente, como se o tecido pudesse segurar um pouco da dor. E fui preparar sopa para todos, porque o mundo dos fortes não suspendia o jantar. A esperança, maltratada e quase murcha, dividia espaço com o medo. Mas olhava para meus filhos e sabia que de algum lugar dentro de mim seria preciso inventar uma coragem ainda maior, aquela coragem escondida em todas as mulheres que amam incondicionalmente, mesmo diante do incerto. Notícia do tumor transformou nossa casa em um cenário de guerra silenciosa. A cozinha, antes cheia de aromas doces, passou a oler a remédio e chá de camomila, que eu fazia para acalmar os nervos naqueles fins de tarde escuros. Era outono outra vez, e as folhas caíam sobre o telhado como bilhetes do tempo, lembrando que toda estação retorna, mas nunca do mesmo jeito. Minha rotina mudou por completo. O Hospital Público de Petrópolis, sempre lotado e barulhento, se tornou nosso segundo lar. Eu chegava cedo, no frio da serra, de xale azul jogado sobre os ombros, camisetas de gola alta para enfrentar os corredores gelados. Levava uma sacola de lona com mantimentos, biscoitos para os filhos, água, as receitas do mês, um caderninho de orações rabiscadas. As cirurgias sucederam-se como ondas. Alguns dias de esperança, outros de susto e desespero. Meu marido, antes o mais forte da casa, foi se tornando cada vez mais frágil. Os médicos rasparam seus cabelos loiros antes da segunda cirurgia. Era duro ver o reflexo dele nos vidros do hospital, sem expressão, a pele mais pálida, as olheiras profundas contrastando com o azul límpido dos olhos. Ele usava pijamas hospitalares, e eu, do outro lado do vidro, só conseguia pensar em como ele parecia tão pequeno sem seus trajes habituais. Entre repousos e sessões de fisioterapia, minha rotina era cuidar dos filhos em casa, as contas apertadas, a geladeira quase vazia, mas nunca permiti que faltassem flores na mesa, compradas baratinho na feira para enganar o olhar triste das noites. Meus cabelos, mesmo caídos pelo cansaço, continuavam longos, presos num coque rápido para facilitar os banhos apressados e as noites mal dormidas. E então vieram os lapsos. Ele olhava para mim e, às vezes, piscava sem reconhecer. Um dia me chamou pelo nome da própria mãe, outro dia perguntou pela avó já falecida. Aos poucos não recordava mais a senha do telefone, esquecia onde estava o quarto. Os filhos sentiam. O pai estava se afastando, como uma ilha sumindo na neblina. Eu me agarrei ao que restava do nosso cotidiano. Contava histórias de quando nos conhecemos, mostrava fotos antigas, passava os dedos pelas cicatrizes na cabeça dele, procurando algum sinal de que, no fundo, ainda havia ali o homem que escolhi para dividir a vida. O cheiro de remédio misturava-se ao perfume amadeirado dele nos travesseiros. As noites eram um misto de vigília e reza, com biscoitos integrais, revistas lidas à luz branda do abajur e o som da chuva no telhado embalando minhas lágrimas silenciosas. Mesmo esgotada, não cedia à tristeza. Eu continuava cuidando de todos da casa, dos filhos, da roupa limpa no varal, dos horários dos remédios. Cada pequeno gesto era um grito de esperança. Talvez no dia seguinte ele acordasse lembrando de nós. No coração de cada mulher apaixonada reside uma força insuspeita. Ali, nos corredores gelados do hospital e nos quartos escuros das madrugadas, nasceu a minha. A primavera demorou a chegar naquela casa marcada pela batalha diária. Eu vestia um vestido florido de algodão, leve, que a filha mais velha havia me dado no último aniversário. O sol entrava tímido pelas janelas, iluminando as prateleiras onde ficavam os livros antigos e as fotos da nossa história, que agora parecia suspensa no tempo.
Meu marido já não era o homem forte que conhecia. Ele havia perdido a autonomia, tornando-se uma criança presa em um corpo adulto. Precisou reaprender a andar. Os passos eram lentos, inseguros, como se cada movimento pedisse permissão para existir. Eu segurava suas mãos com delicadeza, guiando-o pelo corredor, sentindo seus dedos gelados e trêmulos se fecharem nos meus. Ensinar a comer foi outra batalha. Os músculos esqueciam como mastigar e engolir, e eu tinha que ficar atenta a cada garfada, sempre preocupada para que não engasgasse. Durante as refeições, o silêncio reinava quase absoluto, interrompido apenas pelos sons suaves dos talheres em porcelana e pelo bater do relógio antigo na parede. A cama que dividíamos foi se tornando mais um espaço de cuidado. Trocar roupas, dar banho, ajudar nos banheiros, tarefas que exigiam uma força física e emocional que descobri dentro de mim mesma, um pulmão extra para respirar pela nossa família. Naqueles momentos de intimidade, minhas mãos acariciavam o rosto dele, tentando resgatar o brilho dos olhos que antes me faziam suspirar, mesmo que agora fosse um olhar perdido, repleto de inocência e confusão. Os filhos adultos, já com suas vidas e casas, vinham em visitas cheias de lágrimas contidas e abraços apertados. Na cozinha, corria o café forte, enquanto eles conversavam comigo em voz baixa, conscientes da delicadeza do momento. Eu sorria para eles com aquela esperança silenciosa, mostrando que a fortaleza que sustentava o lar ainda estava viva. À noite, depois que a casa adormecia, eu me sentava na varanda com um cobertor jogado sobre os ombros e olhava as estrelas, desejando que cada ponto de luz pudesse carregar a força que eu não encontrava em mim. As lágrimas vinham e iam, mas eu nunca permiti que me vissem fraquejar. Mesmo com a memória dele desaparecendo pouco a pouco, eu não perdi a minha. Encontrava nas pequenas tarefas do dia a dia, no cuidado incessante, na fé que dava vida, a sustentação para continuar. Porque amar também é resistir. O verão chegou quente, quente como foram muitos dos nossos momentos juntos, naquela fase difícil de recomeços. A casa pequena na serra, que já parecia sufocada pelo tempo e pela dor, ganhou vida com uma decoração simples. Cortinas claras que deixavam o sol entrar, vasos com flores do jardim e uma rede pendurada na varanda onde, nos raros instantes de paz, eu me sentava para respirar. Eu vestia um vestido azul claro, estampado com pequenas flores brancas, com o cabelo preso em um coque frouxo para suportar o calor. Ele estava ali, sentado na cadeira de rodas, olhos azuis brilhando às vezes, esquecidos outras, mas sempre expondo a inocência de quem precisava ser reencontrado. Nas ruas da pequena cidade, as festas da estação se preparavam, bandeirinhas coloridas tremulando, risos de crianças correndo, cheiro de milho assado e quentão. Levei meu marido para a quermesse local. Enrolada em uma manta leve, empurrei sua cadeira com cuidado, atravessando os caminhos de pedra. Era um desafio doce e amargo. Lá estava ele, com aquela confusão infantil em seus olhos claros, aberto a uma realidade que não compreendia, enquanto eu lutava contra o cansaço e a angústia para manter um sorriso firme no rosto. No meio do movimento, toquei a mão dele. Sentia o tremor sutil. Talvez ele não entendesse aquele mundo, mas eu via na ternura daquele toque uma conexão que ia além das lembranças e das palavras. Era amor ainda, amor que não exige reconhecimento, mas se sustenta pelo simples estar junto. Voltei a redescobrir a felicidade nos pequenos passos dele. O vento bagunçando seus cabelos claros, a gargalhada espontânea ao sentir o sabor doce da maçã, o brilho momentâneo quando um neto lhe segurava a mão e falava coisas que ele não entendia, mas que fazia sorrir. Foi um verão que ensinou que o amor não é sobre o que perdemos, mas sobre o que escolhemos cultivar. Um amor que sustenta, que resiste e que floresce, mesmo nas condições mais adversas. Os dias começaram a ganhar mais luz e, com eles, minha força também se renovava. Comecei a me permitir pequenos momentos de alegria e cuidado com minha própria essência.
Usei novamente roupas coloridas, um vestido vermelho que realçava meus olhos azuis e batom cor de vinho nos lábios carnudos, símbolos visíveis de que, mesmo no meio da tempestade, eu não me deixaria apagar. Meu marido, apesar do mundo confuso que habitava, encontrou uma certa calmaria nos sons da casa e nos gestos familiares. Os filhos, agora adultos, entravam com mais frequência, ajudando a sustentar nosso lar carregado de desafios. A casa, antes silenciosa e sombria, se encheu de vozes, risos e histórias compartilhadas nas tardes já quentes. Voltei a escrever cartas para ele, mesmo sabendo que talvez não as entendesse. Narrava nossa vida, falava dos pequenos detalhes do dia a dia, da vontade de vê-lo sorrir como antes, da fé que não me deixava desistir. Essas cartas tornaram-se a ponte invisível que, aos poucos, começava a romper o muro da memória perdida. Nas tardes de sol, sentava ao seu lado no jardim, contando segredos antigos que só nós sabíamos. Seu olhar infantil passava de distante a atento, como se, em algum lugar escondido, ainda guardasse as lembranças do homem que foi. Até que chegou o dia que eu nunca deixei de sonhar. Durante uma tarde tranquila, enquanto o céu se tingia de laranja, ele me olhou nos olhos com a pureza e a curiosidade de uma criança descobrindo o mundo. Suas mãos tocaram o meu rosto com cuidado, e num sussurro tímido, ele falou meu nome pela primeira vez em anos: Ana. Naquele instante, o tempo parou. Senti no peito aquela mistura estranha de alegria, alívio e esperança renovada. O homem que eu escolhi ainda estava ali, preso em um corpo novo, mas presente de forma pura e intensa. Foi o encontro mais verdadeiro que já tive. Um momento mágico, que me lembrou que o amor é capaz de atravessar qualquer escuridão e trazer de volta a luz, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje, enquanto o sol se põe atrás das montanhas de Petrópolis, eu olho para trás e vejo uma estrada marcada por desafios, lágrimas e coragem infinita. A mulher que veste um vestido simples, de algodão vermelho, com os olhos azuis ainda brilhando, sabe que aquele caminho não foi em vão. Aprendi que o amor verdadeiro não é apenas sobre grandes gestos, mas sobre o compromisso diário de estar, de cuidar, de esperar mesmo quando o mundo parece escurecer. Aquele homem que um dia foi meu marido e que hoje é uma criança em corpo adulto, é a prova viva de que a vida jamais deixa de surpreender e que o sentimento mais forte é o que resiste ao tempo, à ausência, à memória perdida. No instante em que ele disse meu nome, Ana, senti a força do renascimento, um fio tênue que se transformou em uma ponte para o futuro. Não era o retorno perfeito do passado, mas era um recomeço cheio de possibilidades, onde a esperança se reinventava. Para todas as mulheres que acompanham essa história, deixo um convite. Sejamos faróis uma para as outras, companheiras de jornada na luta diária, guardiãs da coragem que habita em nós. Não importa a dor, a idade ou as tempestades, a superação é um caminho sempre possível para quem escolhe seguir em frente com amor e fé. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal para receber mais relatos de vida que inspiram, curta para fortalecer essa mensagem e compartilhe com quem precisa acreditar que o amor pode vencer até as maiores adversidades. Juntas, somos mais fortes e a vida sempre renasce. Se essa história de amor, força e esperança mexeu com você, inscreva-se no canal para receber mais relatos reais que inspiram e emocionam. Deixe seu like para apoiar essa mensagem de superação e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir, que mesmo nas maiores dificuldades, o amor e a coragem podem transformar vidas. Comente aqui sua experiência ou sentimentos juntos. Criamos uma rede de apoio que faz toda a diferença. Não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que toca o coração.